Olá, você já sentiu aquela dor ao levantar o braço para pegar alguma coisa no alto ou lá embaixo? Ou fez uma caminhada, uma corrida e quando voltou sentiu aquele desconforto no joelho? Sabe que muitas vezes o culpado disso pode ser um tendão pedindo ajuda para você. E é por isso que hoje eu separei um assunto muito importante e assim comum em consultórios de fisioterapia, tá? Vamos hoje desvendar os segredos dos tendões e como a fisioterapia pode ser um grande aliado nessa história. Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta e preparei um assunto que para você, fisioterapeuta, é algo que você vê na sua rotina e que muitas vezes interfere numa progressão ou é mesmo uma situação que o paciente traz para a gente precisa manejar, tratar. Ou você que adora estar por dentro de assuntos de saúde, ou sente isso e quer saber mais como pode se ajudar. É isso mesmo, o conhecimento é tudo, né, gente? É para isso que eu preparo esses vídeos com todo cuidado, né, para que a gente possa estar trazendo conhecimento incrementando isso, acrescentando mais conhecimento para o seu dia a dia. Afinal de contas, já estamos nessa jornada há 22 anos, eu trabalho com isso. E para um pouco do meu dia a dia de rotina, estou aqui em consultório, para gravar vídeos como esse e trazer boas ideias para você. E para isso, você só precisa assistir esse vídeo até o final. E aproveita, gente, para mandar essa dica para aquela pessoa que, assim, nos últimos tempos já falou para você, tô sentindo uma dor aqui, eu fui me abaixar, senti uma dor ali. Ou seu paciente que você fala, olha, ali assiste a aula da Caroline para poder você entender mais sobre o que eu te ensino lá na fisioterapia, né, o que eu te explico, que às vezes não dá tempo da gente explicar tudo no consultório, né, gente? Então, assim, manda para ele também esse vídeo, tá? Então, se inscreve no canal, dá o seu like, manda mensagem aqui, se você, né, quer saber um pouco mais sobre outro assunto, e aí manda mensagem aqui que eu gravo um novo vídeo e a gente vê, se organiza para fazer uma aula sobre o que vocês estão querendo saber aí da fisioterapia. Eu separei um pouquinho aqui esse assunto e a gente vai falar sobre ele e vamos falar também sobre as estratégias dentro da fisioterapia que hoje a gente são mais usuais, né? E que a gente consegue ter um bom resultado aí no tratamento das tendinopatias. Eu sou Caroline e eu atuo há mais de 22 anos em reabilitação dos distúrbios da coluna, da postura, de todo esse sistema musculoesquelético. E hoje, no meu dia a dia, ferramentas que eu utilizo muito para esse trabalho, além da minha avaliação clínica, é também o uso da ultrassonografia musculoesquelética cinesiológica. Para quem trabalha na área da fisioterapia, que atua em tendões ou que precisa avaliar muitas vezes a qualidade desse tecido, é uma ótima dica, viu, gente? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, manda mensagem aqui que eu te explico e mando alguns vídeos sobre esse assunto que eu acho que é bem importante para a gente, principalmente da físio, e para você que é paciente entender que o fisioterapeuta pode usar essa ferramenta e deve usar como uma maneira de melhor avaliar os tecidos e traçar estratégias mais assertivas e acompanhar, inclusive, a evolução dos casos, né? Bom, os tendões, gente, são estruturas que são responsáveis por transmitir forças. Eles movem, né, as articulações, eles transferem essa força do músculo para a articulação. Então, é a porção final, aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, é a porção final ali, onde acaba o músculo e aí vai se juntar ali um tecido mais grosso, né, mais denso e vai se fixar nas articulações ou nos ossos. Então, ele é responsável por gerar movimento nas articulações e transmitir essa força que foi gerada pelo movimento para o sistema esquelético. Ele é composto principalmente por colágeno e as suas fibras, elas têm uma estrutura bem peculiar, né? São formadas por fibrilas,
né? Onde a gente tem, aqui nessa imagem tá bem legal da gente ver ali, a gente vê o tendão, né? Na sua porção, assim, mais superficial, e aí um corte ali, transversal, onde a gente vai chegar ali até a fibrila de colágeno. Começando lá pela área de tendão, a gente tem a área de tendão, onde tem a parte do peritendão, né? As fibrilas, onde a gente vai ver ali ao lado, no final, elas são unidades básicas desse tendão. São compostas por moléculas de colágeno tipo 1. Você já deve ter ouvido falar sobre colágeno, né? Muita gente hoje em dia tomando colágeno para poder melhorar a aparência da pele, mas existem colágenos específicos para a área articular, que também são recomendadas de uma maneira preventiva, é um suplemento, né, gente? E o que a gente comenta, abrindo parêntese, né? O que a gente recomenda? Que esse colágeno seja utilizado ali por volta de 3 a 6 meses. Se o paciente percebeu que ele teve uma boa absorção, que está trazendo um bem-estar para a saúde dele, a pessoa mantém tomando isso a longo prazo. Mas se percebeu que tomou ali uns 6 meses, não fez muita diferença, provavelmente seu organismo ele não teve uma boa absorção. Porque a gente também tem isso, né, gente? Principalmente se tratando de suplementos, tem muito essa questão da individualidade biológica de cada um, química, que vai ter mais capacidade de absorção ou não. A nossa alimentação também faz diferença para a gente absorver ou não. O horário, como a gente também toma esses suplementos faz diferença. Então, sempre conferir qual a melhor estratégia, momento, para a gente tomar esse tipo de suplemento para ter um resultado melhor, tá? E aí, fechando parênteses sobre o colágeno, que você já ouviu falar, e agora, né, a gente entende um pouquinho por que nessa área a gente recomenda o uso de colágeno. Temos aí a sua maior quantidade de substância é o colágeno no tendão. Essas moléculas se organizam em padrões bem específicos, dando uma resistência maior e maior flexibilidade também para o tendão. E aí a gente vai ver as partes das fibras, né? Onde a gente vai ver a fibra colágena ali, que é formada por várias fibrilas, né? Colágenas. Então, aí engloba ela. Elas se agrupam, né? Essas fibrilas se agrupam e formam a fibra, que são estruturas maiores e mais resistentes e com maior capacidade de suportar forças. E aí a gente vai ter o fascículo, que a gente vai ter o primário, o secundário e o terciário. No primário, então a gente vai ver ali que são formadas em fibras paralelas de colágeno, né? E aí vão se agrupando em formatos maiores para poder ir dando mais resistência a todo o tendão, né? Toda a estrutura do tendão. E aí o tendão em si lá, por último, né, mais superficial, formado por todos os fascículos que vão se agrupando, e esse epitendão que facilita o movimento de deslize do tendão, que é esse peritendão aqui, que é uma camadinha por cima mais fina. Então, a gente tem toda essa estrutura aí que vai ser um conglomerado de pedaços, de quantidade de fibras que vão gerando mais estrutura, né? Imagina alguma coisa assim, bem amarrada, e aí vai colocando mais fita por cima, mais amarração por cima, mais aí vai fazendo camadas, e aí então a gente vai dando mais, deixando aquilo mais firme, né? Imagina uma embalagem que você vai colocar fita em volta, e você apertando e acrescentando mais fita, e aquilo vai, né, ficando mais denso. É mais ou menos o que acontece ali no tendão, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, gente, não se trata só de inflamação. Então, muitas vezes a gente acha assim, não, o tendão está inflamado, então o problema é esse. Não. Muitas vezes é uma falha que acontece na cicatrização do tendão ou uma adaptação desse tendão à sobrecarga. Então, a gente vai ver ali nessa imagem, tá bem legal aqui, ó, mostrando o músculo, o tendão e o osso, né? Como que eles se configuram ali anatomicamente.
E aí a gente vai ver que as causas mais comuns da gente vir a sentir dor no tendão são sobrecargas, né? Vai fazer um movimento ali muito rápido, o corpo não estava tão aquecido, e aí, né, fez um movimento contra uma resistência muito, muito maior do que é de costume. E movimentos repetitivos também podem estressar esse tendão. Fatores individuais como a idade, processos inflamatórios, né, condições metabólicas, hormonais também interferem em como esse meu tendão vai estar, a qualidade dele. É muito importante a mulher, né, que onde a gente, mulher, tem uma variação hormonal muito maior. Então, épocas que a gente está com essa variação hormonal maior, a gente vai ter uma tendência a estar com essas regiões mais sensíveis também. E aí, hoje, antigamente a gente falava tendinite. Hoje a gente sabe que é um pouco mais complexo quando a gente fala sobre tendinite, porque a gente tem mais conhecimento da fisiologia, né, de todo esse processo que acontece químico dentro do tendão. E a gente dá o nome, não mudou-se essa nomenclatura, e hoje a gente fala que é uma tendinopatia, que é a dor do tendão, né, a sensibilidade ao toque, ou a dor ao tentar movimentar o músculo e aí sente, né, no finalzinho ali, ou ao tentar alongar e vou esticar ali, aí sinto desconforto. E a gente tem duas situações na tendinopatia. A gente tem a tendinite propriamente dita, que é quando a gente se refere a uma inflamação desse tendão. Ele é caracterizado por dor, às vezes até aumenta o volume, fica um pouquinho mais inchado. Se você tocar, tá mais quentinho, às vezes até mais vermelho. Ela geralmente está associada a lesões mais agudas, né? Uma sobrecarga excessiva, enfim, mas é algo que aconteceu mais agudo. A tendinose, ela descreve já uma degeneração desse tendão, um desgaste, um enfraquecimento desse tendão. Já envolvendo alterações na sua estrutura, muitas vezes tendo ruptura dessas fibras de colágenos lá que a gente viu ali na anatomia. É uma condição mais crônica, e aí, ao contrário da tendinite, não tem uma inflamação que desencadeia. A própria degeneração, essa fragilidade, faz com que esses ciclos de dor, eles apareçam e desapareçam. Então, são situações diferentes da tendinopatia. E aí, citando para vocês um modelo, né, onde, segundo Cook e Purdom, em 2009, dois cientistas, né, eles fizeram uma excelente descrição sobre as tendinopatias, principalmente tendinopatias associadas a sobrecargas. E aí isso explica bastante, assim, eu tô mostrando aqui esse organograma, que é dos estudos deles, que é esse modelo que descreve os três principais, né, as três principais momentos da tendinopatia, né, por sobrecarga. A tendinopatia reativa, os três modelos, né, onde não tem inflamação e normalmente acontece por uma sobrecarga, uma tração, uma compressão, né, mais forte, e aí não tem inflamação, mas tem a dor, né, tem essa percepção da dor. No segundo caso, a gente tem uma disreparação. Então, a gente tem a tendinopatia reativa, que é no meio. Aí, a gente tem um desreparo no tendão. E nesse desreparo do tendão, a gente tem é muito semelhante à tendinopatia reativa, mas a gente tem nesse caso, a gente tem já uma tentativa de cicatrização que não deu certo. Então, é uma cicatrização que não deu certo. E aí, a gente tem também o momento a tendinite degenerativa, né? Onde a gente já tem áreas de morte celular,
Então, a gente já tem uma degeneração dessa estrutura, que tem uma menor capacidade de recuperação, porque já apresenta já toda uma disfunção. Então, vai ser aquela situação que a pessoa ora sente e ora não sente, sabe? Aquela coisa, ai, não, tá, hoje estou sentindo. Aí acha que está inflamado, e não é sobre isso, é sobre essa fragilidade de estrutura que esse tendão já tem. Então, é um modelo muito usual em que a gente consegue deixar bem descrito, né, esses 3 momentos da tendinopatia, são as fases que a gente chama, né, o tendão reativo, o desreparo e o tendão degenerativo. Então, aqui, ó, tá bem descrito, a gente tem uma fase inicial, lá no reativo, uma resposta de sobrecarga aguda, ocorre um aumento na produção de proteoglicanos e resultando isso no inchaço do tendão. No desreparo do tendão, a gente tem também ainda sobre sobrecarga, ele tem uma desorganização dessa matriz do tendão. E aí, como é o início, né, do desreparo, é o início das alterações degenerativas. E aí a gente tem a outra fase, que é do tendão degenerativo, que é uma fase mais crônica, né, onde tem alterações já, como eu falei, de estrutura nessa matriz do tendão, tem pouca inflamação, ele tá mais fraco, né, gente? Tá mais frágil. E aí, entrando na parte prática, vamos falar um pouquinho sobre os segredos da reabilitação. E aí, qual é o segredo? Qual é o seu segredo da reabilitação nas tendinopatias? A gente segue, né, procura fazer a PBE, que é a prática baseada em evidências científicas, que eu costumo fazer nos meus atendimentos, eu acho que é muito válido, tem um processo para a gente fazer isso, e é algo assim que traz para a gente muitos recursos, que quando a gente coloca em prática, a gente vê que dá muito certo. E são detalhes, gente, por isso que vale a pena a gente sempre estar atualizado, estudando e contribuindo assim para que a gente consiga ter melhores estratégias na nossa rotina. Mas vamos falar um pouco do que hoje em dia a gente usa mais, né? 3 pontos importantes que a gente deve falar é sobre a carga como remédio, na dose certa, né? Que é a mecanotransdução, onde a gente usa, né, a carga para a sobrecarga, né, no tendão, para a gente conseguir liberar hormônios e organizar esse sistema de anti-inflamatório da melhor, né, trabalhando como uma neuromodulação através do movimento. E aí isso ajuda na melhora da cicatrização desse tendão. E aí, nesse momento, a progressão da carga, ela tem que ser muito leve, né? Muito gradativa. A gente normalmente aumenta a intensidade e o volume e aí a gente aumenta também a complexidade desse desreparo do tendão, né? E ela deve ser leve, deve ser considerado, claro, cada pessoa, a idade, a capacidade, na hora de a gente programar essa carga, sempre observando a sintomatologia, né? Então, tá sentindo, a gente trabalha num momento em que não sinta tanto, um pouco abaixo daquela sensação que a pessoa tem, isso é bem importante, mas a sobrecarga é uma grande estratégia para a gente trabalhar essa neuromodulação ativa. Paciência é uma virtude, né? É muito necessário que a gente tenha paciência, porque o metabolismo do tendão ele é muito lento, então a cicatrização ela leva muito tempo, não tem mágica, a gente não tem segredo, tem que, né, ter essa questão de ter paciência, porque como eu falo para os meus pacientes, a gente, com a estratégia certa, a gente vai conseguir melhorar, mas isso vai levar tempo de qualquer maneira. O que a gente tem hoje são recursos modernos que vêm para acelerar esses processos. Então, se a pessoa pode esperar e tem paciência para esperar, ela vai estar esperando, vai fazer o processo de reabilitação, que vai levar um pouco mais tempo. Porque ali é uma região menos vascularizada, que vai ter uma cicatrização mais lenta.
Mas se ela quer acelerar, hoje em dia a gente tem os injetáveis, a viscosuplementação, PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então a gente tem muitos recursos, a eletrólise percutânea, que é uma grande, né, um grande recurso para essa área também. Então a gente tem hoje muita coisa que a fisioterapia pode fazer para reabilitar tendão. E só que isso vai ser usado no momento certo. E se a pessoa tem necessidade de que seja mais acelerado esse processo de recuperação da tendinite, vale a pena procurar saber sobre isso, porque hoje a fisioterapia dispõe de muitos recursos que podem acelerar, né? Então a gente tem a eletrotermofototerapia, onde a gente também vai utilizar, né, o laser, é um grande aliado na cicatrização de tendão. Vários recursos da elétrica a gente também pode utilizar para acelerar a ultrassom. O ultrassom é ótimo para tratar a inflamação também, um recurso que a gente usa muito em consultório, né? Os tapes, né? Os tapes cinesiológicos, eles também são um recurso que ajudam muito nesse estímulo de proteção, e aí, consequentemente, a gente vai jogar menos carga para o tendão e vai poupar ele, melhorando esse tempo, né, de recuperação dele. Então, a gente um recurso também que a gente usa muito, né? Coloca o tape bem posicionado ali na área muscular para tirar, né, para inibir, para diminuir essas pressões e essas sobrecargas que vão para o tendão, também é uma boa estratégia, né? Em termos de ouça seu corpo, aqui anotei aqui, e não tenha medo, né? Então, assim, sempre perceber o que o corpo tá falando com a gente. Tá doendo, tá melhorando, e não ter medo, né, gente? Se você tá com um bom profissional, você precisa confiar e ir observando a sua evolução para que a gente possa ter um resultado ainda melhor, né? Muitas vezes a pessoa acaba ficando com medo de se exercitar, achando que vai piorar, é uma certa fobia. E se você está com um profissional que sabe o que está fazendo, tem que confiar, seguir as orientações, porque isso é grande parte do tratamento, né? Porque tudo vai além do tendão. Alguns exercícios que a gente pode estar fazendo quando a gente tem esses quadros de tendinopatia e que são estratégias muito recomendadas, né? Exercícios isométricos. Os exercícios isométricos, eles são grandes ferramentas para modular a dor. Os exercícios, também outra estratégia que a gente pode utilizar são estratégias onde a gente faz o exercício excêntrico e concêntrico em velocidades diferentes, né? Para reorganizar o colágeno e a força. São exercícios que armazenam, né, a liberação de energia. E isso faz com que a gente consiga ter um resultado melhor também. Então, assim, no exercício em que a gente vai com carga lenta e pesada, a gente, no excêntrico e concêntrico, a gente pode fazer assim, o excêntrico mais lento, o excêntrico mais rápido e o concêntrico mais devagar, né? A gente pode fazer exercícios de pliometria, que são os exercícios que armazenam energia, também são boas estratégias para a gente melhorar a qualidade desse tendão, né? Então, assim, essas são as estratégias que eu julgo, assim, que hoje a gente vê na literatura mais assertivas em termos de exercícios, né? Ser bem específico para aquela área, trazer os exercícios isométricos como ferramenta para moduladora de dor, os exercícios de carga lentas e pesada, onde a gente modula excêntrico e concêntrico, e o de armazenamento de energia, onde a gente vai trabalhando pliometrias para poder a gente conseguir fazer com que acelere esse processo de recuperação. E aí, a força muscular fazendo com que gradativamente a gente consiga que as fibras do músculo, não do tendão, estejam mais recrutadas e com a resistência maior, a gente vai, com isso, diminuir o quê? A sobrecarga para o tendão. E outra coisa, gente, muito importante, tendão, quando tá dolorido, não gosta de alongamento, tá? Então, assim, essa é uma clássica. Procura não alongar muito em excesso quando você tem um tendão que está sensível,
né? A mobilização daquela área vai ser muito mais efetiva para trazer energia muscular do que você ficar ali se esticando, que é uma coisa bem comum. A pessoa sentiu dor, o que ela quer fazer primeiro? Se esticar, né? Ah, eu quero esticar, e aí estica para um lado, estica para o outro, estica punho, tudo. E nem sempre é o mais adequado. Então, o alongamento, ele tem que ser visto no momento certo, né? E com a intensidade certa também. Porque tendão não gosta de lesão, de alongamento demais, não, quando ele tá machucado, viu, gente? Algumas perguntas bem comuns. Gelo ou calor? O que eu faço? Depende da fase, né, que você tá nessa tendinopatia. Mas normalmente a gente recomenda o gelo, porque ele vai ter uma ação mais anti-inflamatória junto, né? Então, isso é importante também a gente determinar, porque o paciente ele precisa também fazer sua parte em casa, que é cuidar com a sobrecarga, para não fazer excesso de esforço quando estiver em tratamento, fazer os exercícios que a gente recomenda e a crioterapia se for necessário. Uma pergunta, posso continuar treinando? Sim, deve, mas tudo com recomendação fisioterapêutica. Então, o fisioterapeuta vai recomendar o que para você pode ser feito naquele momento que vai ajudar no processo de reabilitação do tendão. Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa acha, não, vou fazer exercício que isso vai curar sozinho. Não, gente. O tendão pode, lembra da tendinopatia, ela pode se transformar às vezes uma tendinopatia reativa, que se transforma numa degenerativa porque foi mal tratada. Então, isso é muito comum. Às vezes normalmente começam coisas simples e se torna complexo porque a gente não dá tanta atenção. Então, é importante hoje em dia a gente entrar com a estratégia certa lá no começo. Aí o alongamento ajuda ou atrapalha? É muito importante a gente trabalhar alongamento muscular nas tendinopatias, mas naquele momento em que a gente já não está com tanta dor, já está menos dolorido, aí a gente vai e entra. Por quê? Porque se eu tenho um músculo alongado, porque o alongamento vai ser para o músculo, né? O exercício de flexibilidade vai ser para o tendão e o alongamento vai ser para o músculo. E as duas coisas vai ser para todo o sistema, né? Mas o alongamento da fibra muscular vai ajudar nessa potência de contração. Então, vai absorver mais sobrecarga e vai jogar menos para o tendão. Por isso que é importante a gente estar com o músculo saudável, bem alongado e forte. Que mais? É muito importante, gente, procurar a ajuda do fisioterapeuta, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa sente dores, sente essas dorzinhas aqui e ali e acha que vai passar sozinho, né? É muito importante a gente entender que o fisioterapeuta é um profissional capacitado, procura um bom profissional, mas ele é um profissional capacitado para tratar o corpo da gente. Então, os primeiros sinais de uma tendinite, quando aparece, consultar um fisioterapeuta para passar as orientações e estratégia corretamente, às vezes vai ser suficiente para a coisa não se enrolar aí por anos. Porque depois que se transformar numa tendinite degenerativa, a gente vai ter que aprender a conviver e com esses momentos de desconforto muitas vezes. Mas mesmo nesse caso, qual é a estratégia que a gente faz? Fortalecer muito o músculo para que ele sobrecarregue menos o tendão e tenha menos sintomas. Então, tem jeito, gente. Só precisa ter o apoio certo e a orientação certa. Se você ficou com alguma dúvida, me manda mensagem aqui que eu vou ter o maior prazer para te ajudar. E se inscreve no canal, manda para o amiguinho que está precisando de saber um pouquinho mais sobre isso. Acompanhe as minhas redes sociais, né? Eu estou no Instagram, no LinkedIn, sempre trazendo coisas novas sobre saúde e bem-estar, de postura, da coluna, do corpo humano, né? Dos movimentos. E manda sua mensagem aqui se você quer saber mais sobre outro assunto para eu preparar uma próxima aula. Toda sexta-feira posto vídeo novo às 20 horas e eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau!